O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões, para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. As carências dos homens são, talvez, o motivo maior daqueles que creram e não creem mais, daqueles que não querem crer, daqueles que não conseguem crer, porque, segundo eles, essa realidade chamada Deus, tida por onipotente, todo-poderoso, não é capaz, ou não seria capaz, de dar uma resposta satisfatória, imediata, para tais dramas. Alguns deles são citados na segunda leitura que nós acabamos de ouvir. Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Só que São Paulo apresenta esses dramas em forma de pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Hoje vislumbremos aqueles que estão separados, sem nunca terem se unido a Cristo, por causa dessas realidades. E pensemos naqueles que se separaram de Cristo, porque entraram em crise de fé diante dessas realidades, sejam elas dos outros, sejam elas suas. A tribulação faz chorar, a angústia verte lágrimas,
A perseguição inquieta. A fome agoniza aquele que a experimenta e comove aqueles que sentem compaixão, como Jesus no Evangelho de hoje. Olhando a multidão faminta, ele se compadeceu. Todavia, Jesus não se compadece deles somente porque eles estão com fome do pão material. Aliás, a razão que leva a multidão do Evangelho a buscar Jesus é bem outra. Mas voltemos um pouco no tempo. No início da sua vida pública, Jesus decide privar-se precisamente desse bem fundamental, a comida, durante 40 dias e 40 noites. Jesus, ao se privar desse bem, mostra o que ele vai dizer ao demônio no final da primeira tentação. Vislumbremos, portanto, Jesus faminto, Jesus sedento. O demônio lhe aparece e lhe propõe: se és filho de Deus, transforma estas pedras em pães. O demônio visa a uma finalidade, visa a uma meta que é válida: saciar a fome física. Você está com fome, Deus não quer que você morra de fome. Você está com fome, é uma verdade. Deus não quer que você morra de fome, é outra verdade. O sem vergonha propõe duas coisas verdadeiras. Só que o problema não está nisso. O problema não está no fim. O problema está no meio. Transforma estas pedras em pães. Mas Dom José, ele não tem poderes. Por que não usar os seus poderes? O que está por trás da proposta é isto: você não precisa esperar por ele, porque você pode. Ele demora demais. O seu sofrimento urge uma solução imediata. Se ele não é imediato, use a mediação de você mesmo. O fim, vida confortável. O suprimento das necessidades do corpo. Os meios, não importa a ética, pode enveredar por todos os caminhos, pode se aliar com quem você quiser. Não precisa ser tão rigoroso e respeitar as leis dos homens por debaixo dos panos, pela ilegalidade, pela imoralidade. O que você precisa é guardar na gaveta os escrúpulos, essa ética, esses valores que você sustenta. Isso é que atrapalha a sua vida. Enquanto isso, você na dificuldade. Entenderam a tentação? Entenderam a proposta? Aqueles que ambicionam tornar-se ricos, diz o apóstolo Paulo na primeira carta a Timóteo, capítulo 6, se afastam da fé, enveredam por caminhos tortuosos, afastam-se de Deus e são arrastados pelas seduções do maligno. Pois bem, todavia, não perdem a urgência, a gravidade e a necessidade de se enfrentar esse mal, a privação do bem material, mas com todo o ímpeto de nossa alma, sem porém colocá-lo, nós cristãos, como o bem supremo, como o bem primeiro, como o bem mais importante. No capítulo 10 do Evangelho segundo Lucas, versículos de 38 a 42, Jesus diz a Marta, irmã de Maria, que está sentada aos seus pés, aos pés de Jesus, ambas irmãs de Lázaro, em Betânia. Ela está toda preocupada com as tarefas da cozinha para dar assistência devida aos visitantes ilustres. Senhor, tu não te importas que minha irmã fique assentada aos teus pés? Ordena que ela venha me ajudar. Marta, Marta, tu te preocupas com muitas coisas. Uma só coisa é necessária, e esta não lhe será tirada. Diz nosso Senhor depois de dizer:
Maria escolheu a melhor parte. Não se trata de conflituar, luta pelos bens materiais, o pão, o alimento, vida de qualidade, com os bens espirituais, assentar-se aos pés de Jesus, rezar, buscar a palavra de Deus. Não há conflito algum. Esse conflito é criado pelos ditos intérpretes da Escritura, ditos entendedores dos Evangelhos, quando na verdade de entendedores não tem nada. Voltemos então agora aos incrédulos. O que salta aos olhos, o que nos revolta, o que nos leva a dizer como Karl Marx, o caudilho inventor do comunismo, pelo menos ideologicamente, a religião é o ópio do povo, diz ele. Ópio é uma droga, e quem toma essa droga se aliena, fica doidão, fica fora de si, enfim, sai da realidade, aliena, tira a pessoa do mundo concreto. Tal é a visão de Marx a respeito da religião, ópio do povo. Então, nós temos um sofrimento, nós temos uma gama de dificuldades, nós temos um mundo dramático, nós temos uma sociedade convulsionada, e a religião prega que o homem busque Deus, que o homem busque a palavra. Isso é alienação. Preguemos a revolução, conclamemos as armas. Allons enfants de la patrie, les jours de gloire est arrivé, cantam os fautores da Revolução Francesa no hino da França. O dia da glória chegou ao fronte. Todos peguemos as armas. É o hino bélico, é o hino militar, o hino da França. Pois bem, alguns utilizam exatamente essa perspectiva para dizer que o que interessa na prática é a revolução, é a luta pelo social, etc. O que dizer desse pensamento? Nem 8 nem 80. Na verdade, a palavra de Deus para essas pessoas é muito mal compreendida, muito mal lida e, pior ainda, muito mal compreendida. Vamos dar uma olhada no Evangelho de hoje para nós compreendermos que Jesus é extremamente equilibrado, e a multidão que vai ao encontro dele tem uma lição luminosa. Jesus lhes dá 2 pães. O primeiro, o da palavra de Deus. E é isso que o povo faminto mais necessita. Alguém já dizia, isso aqui é uma advertência para todos nós empenhados também nas lutas sociais, que não são mal, por favor. Uma determinada pessoa do mundo da política, que era católica, depois deixou a Igreja Católica. Ela disse uma frase muito interessante que nos faz pensar. Eu aprendi a fazer política na Igreja Católica e encontrei Jesus na Igreja Evangélica. Mas isso é uma capa de luva para todos nós. Não me refiro à igreja como instituição tomada no seu conjunto, mas em determinados setores e lugares, determinadas concepções que desmerecem, que colocam em segundo plano, que dizem que não é importante, que nem tratam daquilo que o povo no Evangelho de hoje busca. Vamos ao Evangelho. Quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. As multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. A multidão está sedenta de Jesus. O texto não diz que ela vai ao encontro de pão material. É Jesus quem se preocupa com eles. Não são eles que provocam Jesus, dá-nos de comer o pão material. Nesse evangelho não. Ao sair de barco, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles. Os incrédulos dizem: os sofridos não precisam de compaixão, não precisam de dó, não precisam de uma solidariedade mais ou menos dolorosa e dolorida no coração. Nós queremos gestos concretos. Essa compaixão de Jesus não nos diz nada, não nos diria nada
Respondo, se ficasse somente nisso. Mas veja a frase toda do versículo 14. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Jesus, compadecido, vai ao encontro dos enfermos. Aqui não temos ainda Jesus preocupado com o pão, Jesus preocupado com as causas sociais. Não existe enfermidade social. Existe enfermidade no sentido translado, sim, no sentido amplo. Você pode falar que a sociedade está enferma, mas aqui estamos tratando de pessoas físicas, de pessoas palpáveis, de doentes mesmo, de estropiados, de câncer de próstata, de câncer de mama. Estamos tratando aqui de coxos, de cegos, de mudos. Estamos tratando aqui de pessoas afetadas por males físicos. Curou os que estavam doentes. Até aqui, vamos dizer, Jesus está preocupado em sanar os problemas, os dramas das pessoas tomadas individualmente. Os incrédulos dizem, mas não, o que interessa é o social, é o que importa. Alto lá, devagar, porque nós vamos chegar lá. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram, este lugar é deserto, a hora já está adiantada. Despede as multidões, para que possam ir aos povoados comprar comida. A intenção dos apóstolos, ela é muito boa, saciar a fome material do povo. Só que a proposta deles implica em que o povo vai se afastar de Jesus. E nisso temos já uma indicação muito preciosa. Qualquer tentativa de solucionar chagas sociais ou problemas físicos e materiais das pessoas que implique afastamento de Jesus, Jesus não aceita. Respeitamos profundamente as ONGs, respeitamos profundamente as iniciativas sociais do município, do estado, da União, do Distrito Federal, respeitamos. Mas não se pode esquecer, na ótica do cristão, o que Jesus disse a Satanás: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra da boca de Deus. Qualquer obra social da Igreja Católica, cuja preocupação seja exclusivamente o social, onde não se fala de Jesus, onde não se prega explicitamente que não há outro nome debaixo do céu pelo qual devemos ser salvos, a palavra do Senhor, a Escritura como lida e interpretada pela Igreja, as verdades da fé, que conduzem a pessoa à fé, ao batismo, aos sacramentos, à vivência do Evangelho em toda a sua plenitude, o seguimento de Jesus como Senhor e Salvador. Esta iniciativa social está fadada a saciar a fome dessas pessoas que mais cedo ou mais tarde vão procurar Jesus fora da Igreja Católica. Eu procuro a Igreja Católica e não encontro a pregação da palavra de Deus, uma pregação que toque o meu coração, que fale de Jesus. É somente o social, aquele lenga-lenga, aquele discurso ideologizado, aquela pregação já ultrapassada, batida. Eu quero Jesus, eu quero o meu Senhor, eu quero ouvir falar da palavra de Deus, eu quero que essa palavra toque o meu coração, transforme a minha vida. Social é de segunda a sábado, no dia do Senhor ou na celebração da Eucaristia, nos momentos privilegiados. Eu quero adorar a Deus, eu quero uma liturgia bem celebrada, eu quero uma homilia bem preparada, eu quero encontrar o céu aqui na terra, eu quero glorificar o Senhor. Se não encontramos isto, por mais eficaz, estruturada e organizada que seja a nossa pastoral, está fadada ao fracasso. Pois bem, despede as multidões para que possam ir ao povoado comprar comida. Jesus responde: eles não precisam ir embora, dai-lhes vós mesmos de comer. Eles não precisam ir embora. Eles
já estão aqui comigo. Eles me querem, eles me buscam, eles me procuram. Não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Jesus é Deus, pode tudo. Poderia tomar a iniciativa, não tomou. Aliás, é significativo que em alguns milagres de Jesus, ele não toma a iniciativa, espera que quem está perto dele tome a iniciativa. Jesus, como Deus, no Evangelho segundo João capítulo 2, no milagre das bodas de Caná, na festa de casamento, ele sabia que havia faltado vinho? Certamente. Mas ele tomou a iniciativa de transformar a água em vinho? Não, certamente. Esperou que alguém interviesse. E adivinhem quem estava perto dele e se aproximou e disse: eles não têm mais vinho. A mãe. Agora, Jesus, que é Deus, que sabe perfeitamente que eles estão com fome, espera a iniciativa dos que estão perto de Jesus. Nós estamos perto de Jesus, porque o buscamos, porque o seguimos. Atentos, dai-lhes vós mesmos de comer. O começo do milagre parte daquilo que nós temos, que na verdade não é nosso. Os nossos recursos, parcos, escassos, dai-lhes vós mesmos. Jesus faz aqui uma provocação. Como a dizer, o que é que vocês têm? O que é que vocês me apresentam? Temos aqui somente 5 pães e 2 peixes. É curioso que esse milagre, ele é citado pelos 4 evangelistas. Essa narrativa aparece em Mateus, é o texto do Evangelho de hoje, aparece em Marcos, aparece em Lucas e aparece em João. Sabe o que isso significa? Significa que esse milagre tem uma importância toda especial para a igreja. Vocês sabem que alguns relatos só aparecem num Evangelho. O milagre da água transformada em vinho só aparece em São João. É importante? É. Mas esse milagre, por aparecer nos 4 evangelhos, teve e tem uma importância toda especial, pelo significado que ele traz, pela lição que ele transmite. No outro evangelho, esses 5 pães e 2 peixes estão nas mãos de uma criança. Olha, tem um menino aqui que tem 5 pães e 2 peixes, tragam aqui. No relato de hoje, a criança não aparece. Também isso não é essencial. Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: trazei-os aqui. A primeira coisa importante de nossa parte, para que o milagre aconteça, para que se cumpra aquilo que cantamos no Salmo: vós abris a vossa mão e saciais os vossos filhos, porque o Senhor é muito bom para com todos. O Senhor está perto da pessoa que o invoca, de todo aquele que o invoca lealmente. Se eu estou perto do Senhor e tenho algo, é preciso apresentar esse algo ao Senhor, colocá-lo sob a disposição, sob os auspícios do Senhor. O que me sobra e também o necessário que tu me deste não é meu, mas te pertence. Trazei-os aqui. Jesus manda que as multidões se sentem na grama, pega os 5 pães e 2 peixes, ergue os olhos para o céu e pronuncia a bênção. Aqui está o sinal identificador de que o milagre vai acontecer. A bênção. O pagão diz: nós precisamos unir os nossos esforços, precisamos juntar o que é que nós temos, precisamos levantar os nossos fundos, os nossos recursos e fazer a distribuição. Isso é paganismo. Cristianismo: o que nós temos foi o Senhor que nos deu. Apresentemos ao Senhor para que Ele abençoe. A bênção de Deus, o primado da graça. Diz o Salmo 125: se o Senhor não construir a nossa casa, em vão trabalharão os construtores. Se o Senhor não vigiar a nossa cidade, em vão vigiarão as sentinelas. Pois bem, diz a mesma palavra: fazei-os assentarem-se na grama. Jesus abençoa esse alimento, parte o pão e o dá aos discípulos.
Jesus mesmo não vai distribuir isso para as 5.000 pessoas, sem contar as mulheres e as crianças. Reparem aqui comigo. É preciso que vocês apresentem a contrapartida. Apresentem a mim. Eu abençoarei. Depois multiplicarei isso e devolvo para vocês que me deram. E aí vocês fazem o resto. Evidentemente que qualquer tentativa de explicar a multiplicação de 5 pães e 2 peixes para saciar a fome de uma multidão, qualquer explicação, digamos, racional, não é aceitável. Na verdade, Jesus saciou a fome deles, mas talvez, quem sabe, isso foi fruto de uma vaquinha. Olha, você ajuda um pouquinho, você ajuda outro pouquinho, etc. Ora, faça meu favor, não faça uma coisa dessa. O texto não autoriza você a fazer essa interpretação racional. Os evangelhos são relatos de fé. Aqui se trata de milagre mesmo. E todo milagre, no sentido estrito do termo, não tem uma explicação racional. Não se pode explicar racionalmente como 5 pães e 2 peixes conseguiram saciar a fome de 5.000 pessoas, sem contar mulheres e crianças. É milagre mesmo. Portanto, aqui cala-se o ateu, cala-se o incrédulo. Aqui dobre-se os joelhos diante do Senhor e diga: não há explicação para esse mistério. Os discípulos distribuíram as multidões, todos comeram e ficaram satisfeitos. É milagre no sentido estrito do termo. Como a Eucaristia, que é partida, abençoado o pão, o vinho, são abençoados, distribuídos. Aliás, esse relato, por favor, do versículo 19, lembra muito o relato da instituição da Eucaristia. Na noite que ia ser entregue, o Senhor Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos. Não é assim? Dê uma olhada no relato agora. Pegou os 5 pães e 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Reparem que aqui nem fala de partir os peixes, partiu apenas o pão, o que torna o relato muito parecido com o relato da Eucaristia. Nesse sentido, este relato apresenta-se como sinal antecipador de um outro pão que o Senhor haveria de dar antes da sua morte, a instituição da Eucaristia. Aliás, esse relato no Evangelho segundo João, sabem onde ele está? No capítulo 6. O capítulo 6, de 1 a 12, é a narrativa desse milagre. E a partir do versículo 13, é o discurso de Jesus na sinagoga de Cafarnaum, quando Jesus promete instituir a Eucaristia. O pão que eu hei de dar é a minha carne para a vida do mundo. Meu corpo é verdadeiramente uma comida, meu sangue é verdadeiramente uma bebida. No capítulo 6, portanto, de São João, nós temos 2 relatos. O da multiplicação dos pães e dos peixes, esse relato de Mateus, e o relato da promessa da instituição da Eucaristia. Logo, o que Jesus quer dizer aqui é algo que ultrapassa a fome material. Agora, todo milagre é um convite à fé. É uma forma de Deus dizer: eis a manifestação do meu poder. O que eu estou dando para você e que vai ser mirado. É um convite para que você creia em mim, para que você busque algo que é maior, que é mais importante do que isso que você está recebendo agora. De fato, saciou a fome agora. Adivinha quando o povo vai voltar a ter fome? Daqui a 3 ou 4 horas. E aí? É Jesus mesmo que deve estar providenciando o pão material? Dai-nos vós mesmos de comer. Tem alimento no mundo para todo mundo? Tem. Mas a fome em tantos países pobres, tantas pessoas morrem de fome. Tem alimento para todo mundo. Dai-lhe vós mesmos de comer. O que nós devemos esperar que Deus desça do céu e convença os membros da ONU a serem solidários. Que Deus desça do céu e vá nos parlamentos, nos palácios presidenciais, obrigar as nossas autoridades
a sanar essa dificuldade. O mundo é rico de bens materiais, de bens econômicos, de recursos minerais, materiais, para que toda a população do mundo, 7 bilhões de pessoas, vivam no mais absoluto conforto. Eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância. A questão do dano, do sofrimento, remete o nosso coração a essa frase: dai-lhes vós mesmos de comer. Todos ficaram satisfeitos e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. 12 cestos cheios. Os recursos de Deus para a humanidade não são apenas capazes de saciar a fome, a indigência, a nudez, a tribulação, a angústia de que fala o apóstolo Paulo na segunda leitura de hoje, mas que sobre ainda bastante, que haja fartura. Sim, precisamente isto. No relato do Evangelho segundo João, capítulo 6, versículo 12, essa narrativa no Evangelho de João tem uma novidade. Sabem qual é a novidade? A novidade é esta: sobraram 12 cestos, e o Senhor diz para os apóstolos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Sobraram 12 cestos, número significativo. 12 é o número da totalidade, 12 vezes do ano, 12 apóstolos, 12 tribos do Antigo Testamento. O número 12 tem um simbolismo tremendo na Bíblia. Totalidade, plenitude. Recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Aqui está talvez algo que precisa ser combatido em todos os níveis, sejam eles pessoais, familiares, comunitários, paroquiais, diocesanos, sociais, mundiais, para que nada se perca. Desperdício. Desperdiçar os recursos como desnecessário, como supérfluo. Leiam depois João 6,12. Recolha os pedaços que sobraram, para que nada se perca. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Uma última palavra sobre a primeira leitura de hoje. O que diz a primeira leitura de hoje? O contexto dessa leitura é um contexto de final do período do exílio. Israel perdeu sua identidade como nação geograficamente limitada. Em 586, Nabucodonosor, rei de Babilônia, invadiu Jerusalém, destruiu o templo, matou muitas pessoas, e os que escaparam foram para o exílio. No ano 586, Israel ficou lá até a queda do Império Babilônio, com o advento do Império Persa. Babilônia hoje Iraque, Pérsia hoje Irã. Pois bem, no ano 538 cai o Império Babilônio e sobe o Império Persa, com Ciro. Muito bem, rei da Pérsia. Poucos anos antes de Israel voltar para a sua pátria, porque a política de Ciro, quando invadiu a capital de Babilônia, que é Babilônia, hoje Bagdá, a política dele foi: essa cidade tem escravo demais, eu não quero esses escravos aqui, vou patrocinar que eles voltem para a sua terra, continuarão a ser meus vassalos, e eu não quero esse povo. Ele fez uma espécie de limpeza. Lembram dos famosos jardins suspensos de Babilônia? A capital do Iraque era uma cidade belíssima, só que tinha também seus problemas sociais, porque se tornou uma cidade inchada de tantos escravos, de tantos vassalos oriundos de povos conquistados. Então Israel, em 536, volta para a sua pátria e vai reconstruir a capital no tempo de Esdras e de Neemias. Pois bem, alguns anos antes do retorno de Israel para a sua pátria, nós temos os que ainda sobreviveram, os que remanescentes da tragédia da invasão do saque de Jerusalém, da destruição do reino de Judá, que foram para Babilônia. Nós temos uma comunidade de hebreus
mais ou menos coisa, pequena, mas indigente, ainda sem autonomia, sem dinheiro, e buscando certamente a sua sobrevivência. O profeta se dirige a eles no final do capítulo 55, que é o final da segunda parte do livro de Isaías, chamado Livro da Consolação. Isaías foi redigido em 3 momentos. A primeira parte dos capítulos 1 a 39, a segunda parte dos capítulos 40 a 55. Essa segunda parte, que é o caso da primeira leitura de hoje, 55, de 1 a 3, foi redigida na época do exílio. O profeta estava lá no exílio. Pois bem, ó vós que estáis com sede, vinde às águas. Vós que não tendes dinheiro, apressai-vos, vinde e comei, vinde comprar sem dinheiro, tomar vinho e leite sem nenhuma paga. Havia uma preocupação sôfrega, até certo ponto legítima, mas a partir de certo ponto preocupante, de buscar garantir a nossa sobrevivência, de buscar obter, conquistar, aumentar o nosso patrimônio material. O que a profecia diz não é que nós deixemos de nos preocupar, que Israel deve deixar de se preocupar com os bens materiais, mas que existem outros bens que o dinheiro não compra. Existem outros bens que não se adquirem com o esforço da gente. Vinde às águas. Lembram do diálogo de Jesus com a samaritana? A água que eu vou dar para você vai saciar você por toda a eternidade. Ó Senhor, dá-me de beber desta água para que eu não venha mais aqui. A água é Jesus. Vós que não tendes dinheiro, apressai-vos, vinde comprar sem dinheiro, tomar vinho e leite sem nenhuma paga. Um alimento gratuito, um alimento que não se adquire com prestígio, com esforço, com dinheiro, com barganhas. Lembram do evangelho de domingo passado, a parábola do comprador de pérolas? Quem lembra? O reino dos céus é semelhante a um comprador de pérolas. Quando ele encontra uma, vai, vende tudo que tem e adquire essa pérola. A compra, a barganha é precisamente esta. O preço, nós recordemos no domingo passado qual é o preço para se comprar essa pérola. O preço é o sangue de Cristo. Nada que possamos dizer, fazer ou apresentar a Deus pode adquirir essa pérola. É o sangue de Cristo que nos faz conquistar essa riqueza que é o próprio Cristo. Ouvi-me com atenção e alimentai-vos bem, para deleite e revigoramento do vosso corpo. Alimentai-vos bem. Quem pode negar que esse momento é o momento da alimentação? Quem pode negar que, não obstante a limitação desse que vos prega, o Senhor acabou de nos alimentar? Na homilia, o fortalecimento da nossa alma e também do nosso corpo. Voltaremos para casa, no termo desta Santa Missa, alimentados, e um alimento gratuito. Entramos com sede, sairemos saciados. Entramos famintos, sairemos satisfeitos. Inclinai vosso ouvido e vinde a mim. Ouvi-me e tereis vida. Jesus, aqui por meio do profeta, está a nos dizer que esse alimento que o Senhor promete, gratuito e abundante, é a força da sua palavra, é a força do seu ensinamento. Farei convosco um pacto eterno, manterei fielmente as graças concedidas a Davi. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.